Boa noite, senhoras e senhores. 19 de maio de 2022, ano de eleições gerais do Brasil para presidente da República, Senado e Câmara Federal, bem como para as Assembleias Legislativas dos Estados e também governadores. É a Federação Brasileira, que não é tão independente, os estados entre si, como é lá nos Estados Unidos da América, porque exatamente as origens de nossa federação são bem diferentes das origens da Federação Americana. A Federação Americana é mais uma confederação. Foram as 13 colônias independentes que juntaram-se para formar a federação chamada hoje em inglês United States of America. Isso lá antes do ano 1800, posto que a Constituição Federal dos Estados Unidos é de 1787 e é uma obra monumental de 3 juristas e pensadores norte-americanos que trata desse assunto, intitulada Federalistas. Os Federalistas, leitura indispensável para quem quer fazer alguma coisa na política. Muito bem, nosso canal Unidos pelo Brasil. Vamos nos unir, porque o Brasil é feito aí por nós mesmos, pelo trabalhador braçal, pelo entregador de pizza. Essa é a massa trabalhadora que leva este país nas costas. O cobrador de ônibus, o pedreiro, o pintor, o mestre de obras, que é o verdadeiro grande articulador, o grande engenheiro que segura desde as fundações a construção civil neste Brasil de tantos e tantos edifícios e concentração urbana. Porque ao contrário dos Estados Unidos da América, que sempre foi exemplo para o Brasil, inclusive em direito e em comércio e business, em negócios, né? Aqui nós temos uma concentração urbana muito grande. Eu vou dar logo um exemplo. A capital dos Estados Unidos, Washington, que é bem mais antiga do que a nossa, põe-se aí quase 250 anos, né? Para Washington. Washington tem 900 mil habitantes. Brasília tem 3 milhões e 300 mil habitantes. Nós nos concentramos nas capitais. O êxodo do nordestino, do nortista, como eram chamados, para São Paulo é um fato a ser apreciado por quem estuda a história do Brasil. Os Pau de Araras, lá onde foi o Luiz Inácio Lula da Silva, foi escapar lá em São Paulo e chegou à presidência da República. Durante 13 anos teve o predomínio no Brasil e agora está voltando, parece, né? Eu não sei, porque depende de votação, depende de quem vai votar. E eu acho que quem vai votar deveria ser mais bem qualificado ou tão quão qualificado como aquele que vai assumir o poder em qualquer das instâncias, seja municipal, estadual ou federal, e também para parlamentares de todos os níveis. É por isso que eu defendo isso, eu vou fazer na Câmara Federal, direta ou indiretamente, porque a coisa mais fácil que tem é você mandar um projeto de lei para um deputado de qualquer partido, um projeto que seja interessante. O que eu quero é criar currículo, eu quero preparar deputados estaduais, federais, senadores e executivos municipais, estaduais e federal, para quando o cidadão chegar no cargo, saber o que vai fazer. Uma pré-qualificação através de um curso com avaliação posterior. Esse curso, dependendo do cargo, varia de 1 a 2 anos e com a avaliação que servirá como critério de elegibilidade e somente estará apto a se inscrever como candidato aqueles que obtiverem pelo menos 70% de aproveitamento na avaliação. É conhecer da Constituição, conhecer das leis, conhecer, que eu digo, é a estrutura, não é decorar a lei, porque quem decora é papagaio, quem grava é o hardware
de nossos computadores, ou os antigos gravadores, né? Grava no celular. Lei não se grava, lei se sente a essência. Para que serve a lei da reforma agrária? Quais as leis atuais no Brasil que tratam de assentamentos dos verdadeiros sem terra? Porque tem muito sem vergonha no Brasil, ontem mais do que hoje, dizendo que é sem terra, que eles só querem terras localizadas em locais de alto preço, como nas BR federais, nas BR estaduais e em locais urbanos de grande concentração. E isso nós víamos dia a dia neste Brasil recentemente, que agora de certo modo diminuiu pela atual estrutura política que tem, que não é das melhores, mas algumas coisas têm se feito de forma diferente. A coisa mais ridícula que você vê numa democracia é uma invasão de terra fértil, de uma propriedade que cumpre a sua função social, ser invadida por vândalos, por vagabundos que cobram até a entrada daqueles que querem ser assentados. E eu assisti isso pessoalmente aqui na BR-316, quando o cidadão perdeu a sua terra para esse tipo de gente criminosa. Eu estou falando dos criminosos que violam, usurpam a propriedade privada. Eu não estou falando do agricultor, do cidadão que luta sol a sol, aquele que merece o título realmente de sem terra. Porque neste Brasil sempre existirá sem vergonhas aqui, ali e acolá. E não me venham passar por inocentes os que estão incluídos no lado de lá ou no lado de cá, porque fielmente nós temos agricultores, nós temos sem terras e temos sem teto, mas também nós temos um sem número de aproveitadores, de gente que vive da miséria alheia. Vamos sintonizar aí o canal, sintonizar no tempo do rádio, né? Mas nós vamos tocar inscrevendo. Inscreva-se no canal para a gente participar desse diálogo, porque estamos unidos pelo Brasil. Um Brasil de pompa, um Brasil que tem instituições consolidadas, mas um Brasil que tende a ser solapado. Vejam só, a privatização, a venda da Eletrobras. Voltando a 20 anos atrás, ou mais de 20 anos, o que era a Vale do Rio Doce? E hoje se tornou a Vale. A Vale de suas barragens que estouram, mas a culpa não é da Vale. Se Brumadinho estourou e matou 300, a culpa, município de Brumadinho. Tolerância. Não cumpriu as leis ambientais que é da competência, como as leis sobre saúde, notadamente em tempo de pandemia, da União, Estado e município. Competência concorrente para zelar e velar pelo meio ambiente. Brumadinho não cumpriu com as determinações legais. O Estado de Minas Gerais também não cumpriu e tampouco a União. E aí gera o que gera. Quem morreram? Trabalhadores qualificados, trabalhadores que tinham vida ainda muito tempo pela frente, jovens, engenheiros, trabalhadores de todos os sentidos, zeladores, porteiros e muita gente que pertencia ao quadro de empregados da Vale. Este é o problema de privatizar o núcleo da economia. A Eletrobras é a fonte geradora de nossa energia. É a empresa mãe que se privatize as concessionárias de energia para nos explorar. Equatorial, Enel, Copel no Paraná e tantas outras que vivem aí infestando o juizado de pequenas causas, de cobranças indevidas, muitas vezes de todos nós. Isso é uma realidade que se tornou patente no Brasil. A empresa não assegura nem a leitura correta do dispositivo que elas fornecem na maioria dos casos. E isso tem gerado demandas e demandas nos juizados especiais de pequenas causas, inclusive com a conivência de alguns juízes. Porque, veja, usurpar, de certo modo, um procedimento que cabe a uma empresa a total direção é difícil entender.
atribuir culpa de defeitos, de leituras ao consumidor, quando até o famoso medidor, o contador de energia está lá num poste e o responsável sou eu que estou dentro da minha casa? Que palhaçada é essa? Que país é esse, como diria o compositor? Isso não é revolta, não. Isso aí é que tem que fazer parte do discurso diário. Eu não critico a justiça como um todo. Há coisa muito boa na justiça e há coisa muito protocolar, muito doentia. Notadamente no momento, olhem hoje o que vivemos. O presidente da República ataca ministro do Supremo Tribunal Federal. Ingressa com a queixa-crime no próprio Supremo Tribunal Federal contra o ministro. E o Supremo de imediato descarta a procedência dessa queixa-crime. E quais os crimes que porventura teria cometido o ministro do Supremo Tribunal Federal? Será que esse ministro não tem currículo? Que esse ministro não tem uma folha de serviços prestado à sociedade e ao Estado para ser qualificado para ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou vivemos nesse conflito aparente de poderes ou entre determinadas pessoas do poder? Será que o poder se agiganta tanto mais na pessoa do que na instituição para que se fira o devido processo legal? De um lado, como fez Sérgio Moro, o juiz parcial, talvez o único no mundo declarado parcial por uma Suprema Corte? Ou as coisas acontecem equitativa e legalmente, como determina a Constituição Federal? E aí falta preparação, como também falta humildade. O senhor ministro Alexandre de Moraes chega num conclave de magistrados na Bahia e disse que a internet trouxe muito imbecis com livros atrás. Não, ministro, a internet trouxe muita sacanagem, muita vigarice, mas trouxe também cultura, trouxe os seus discursos no plenário do Supremo Tribunal Federal, os seus votos, os seus despachos, todos estão na internet. Se um se conflita com o outro, é porque eles observam a lei e a Constituição num caso concreto. E os casos, como se pensam por aí, não existem casos iguais. As disposições, o procedimento judiciário lá dos países de origem inglesa, a chamada Common Law, é bem diferente do nosso sistema germânico-romano. O que tem a grande validade aqui é a lei votada pelo Congresso Nacional, quando se sabe que tem súmulas, as súmulas do Supremo Tribunal Federal e súmulas do Superior Tribunal de Justiça, ultrapassando em muito qualquer interpretação lógica, equânime e equitativa, que é a mesma coisa da lei. Isso aí é ponto patente na teoria geral do direito e no que se vê rotineiramente desde décadas. Os tribunais muitas vezes impõem aquilo que não é lei através de uma súmula, através de reiterados julgados, contrariando muitas vezes a Constituição Federal. E eu já fui praticamente pilhado porque eu disse e digo para quem quiser ouvir que o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil dependeria exclusivamente de emenda constitucional, de lei votada pelo Congresso Nacional ou plebiscito ouvido o povo, e não por uma decisão judicial num único caso com repercussão geral. E é onde fica a voz do povo. Por exemplo, eu sou a favor do casamento de quem quer que seja, com quem quer que seja, pessoas naturais. Mas a Constituição proíbe. Na interpretação da igualdade do artigo 226, parágrafo 3º, a Constituição diz que o Estado facilitará a conversão em casamento da união estável entre o homem e a mulher. Quem discriminou no sentido de dizer a Constituição foi o Estado, não fui eu. E quando eu falo isso, me vem um indivíduo qualquer e me chama de homofóbico. Sou homofóbico porque leio a Constituição Federal, porque conheço a Constituição Federal e vi que o Supremo Tribunal Federal se exacerbou. Foi além do que deveria dizer
quando interpretou a Constituição Federal a seu modo, relegando a interpretação do Constituinte de 1988, a interpretação legislativa que existe tanto na lei comum como na lei constitucional. Isso é que se chama dogmática do direito, e não a vulgaridade do direito. Enquanto pensarmos pelos caminhos da vulgaridade, nós vamos ser ignorantes. Clica no canal 4488, Unidos pelo Brasil, Tony Ferreira. E sábado tem atração. Nós vamos receber aqui o Tony Ferreira, a voz altaneira que não sou eu. Eu sempre digo, Lula é personagem, Bolsonaro é personagem, da mesma forma que Tiririca é personagem. Viva o Brasil, viva a Constituição Federal, viva a equitatividade, viva o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ah, tem preconceito? Então vai ter preconceito de Sodoma e Gomorra, vai ter preconceito da poetisa Safo, que tem os poemas mais lindos do mundo dedicado à sua amada, duas mulheres que se amavam. E daí? Sou eu que vou dizer quem vai se amar? Boa noite a todos.